ainda repercutindo aqui essas curiosidades, bizarrices e, sinceramente, casos que nos fazem duvidar seriamente aí da competência de certas autoridades que nos governam. Eu vou falar agora, pessoal, do presidente do IBGE, o Márcio Postman, que, claro, tem uma longa tradição aí dentro do petismo brasileiro. Ele que publicou ontem uma versão um tanto inusitada, do Mapa Mundi no perfil dele, no X, ou Twitter para os íntimos. Um mapa que aparece de ponta cabeça, como vocês podem notar aí nas telas da nossa Jovem Pan, mostrando o Brasil ali no centro, certo? Segundo o texto dele, no post, a intenção é, e eu faço muita questão de abrir aspas para não parecer que sou eu falando, ressaltar a posição atual de liderança do nosso Brasil. Vamos lá. A gente sabe que o mundo está de ponta cabeça no momento, mas não precisava levar o pé da letra, né, Márcio Postman? Pelo amor de Deus, vamos tentar entender o que pode ter... O que isso gerou, o que isso realmente avançou o debate público em algum grau? Isso realmente fortaleceu a posição do Brasil enquanto nação? São essas as perguntas que eu vou lançar aqui para o nosso comandante da reportagem internacional da Jovem Pan, ninguém melhor que Fabrício Naits, que se juntando a nós, o maratonista, o Vanderlei Cordeiro de Lima, da cobertura internacional. André, Fabrício Naits, e aí? Que história? Bom dia. Pra quê? Pra quê? Tipo... Eu vou jogar uma lenha nessa fogueira. A gente tem aqui um globo terrestre, correto? Fui eu que trouxe, inclusive. Muito bonito. Muito arrojado. Gostou desse preto, não, né? Tirou do seu quarto? Tirei da minha estante. Muito bom gosto você A minha tem. esposa Bia ficou um pouquinho contrariada, inclusive. Eu vou te fazer uma pergunta. Depois eu te conto. Qual país está no centro desse mapa mundi aí? Aí você me pegou, meu irmão. Pois é. Aí você me pegou. Qual país está no centro desse mapa mundi aqui? No centro dessa representação deveria ter magma. Magma. Não, digo assim, se a gente colocasse esse mapa aqui e falasse, o meio do mapa tá aqui. Qual é o meio do mapa? Não há meio do mapa. Exato. Né? Tudo bem, estar invertido, aí já é outra história. Agora, o meio do mapa, o fato do Brasil estar no meio do mapa, poderia ser o Brasil, poderia ser os Estados Unidos, que é quase um em cima do outro, né? Poderia ser a China, a Europa. Isso é meramente interpretativo. Mas assim, fica mais difícil para qualquer aluno entender o que é hemisfério leste e oeste com esse mapa aí. Não, perfeito. Não, gente, O presidente do IBGE. história. Eu vou ter que interromper brevemente, a gente vai seguir repercutindo, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, a todo vapor, repercutindo aqui, pessoal, uma postagem inusitada, pitoresca, para alguns, enfim, foi até tranquilo, dado que tem muita gente que ainda acredita que a Terra é plana. E, claro, eu me refiro a Márcio Postman, presidente do IBGE, quadro histórico do PT brasileiro, e ele só postou no X o mapa mundi invertido. Virou de cabeça para baixo, só para dizer que o Brasil, portanto, se encontra centralizado e merece ter um papel de protagonismo maior. Ainda estou tentando decifrar aqui, eu estou tentando dar o benefício da dúvida. Me ajuda a te ajudar, Márcio Postman. Jess Peixoto. Eu não vou criticá-lo por fazer isso. Eu achei uma ideia criativa. Eu achei uma ideia interessante. Vale mencionar que ele não apenas postou, tá? Ele disse, o IBGE lançou um novo mapa mundi, com o Brasil no centro. E por que eu não vou criticar? Pessoal, o Brasil tá de cabeça para baixo. É ótimo isso. Isso é um sintoma do momento político que o Brasil vive. Eu vou reinterpretar esse posicionamento dele como uma crítica à inversão de valores que a gente tem no Brasil. Um país que, às vezes, não vai olhar para combater a corrupção. Um país onde, mesmo sem dinheiro, a gente aumenta o salário de muitos, como no caso a gente acabou de falar aqui do Tribunal de Contas do Estado. Um país onde o bandido ele é mais recompensado do que o policial. Um país que muitas vezes não se valoriza os profissionais que merecem e se criam narrativas para ter pena de quem comete crime. É um país de valores invertidos. É esta mensagem. E vale mencionar que de todas as críticas ao Postman, o mapa é o que menos acho relevante. Exatamente. São muito mais graves as outras. No melhor estilo Jovem Pan, por favor, repita e justifique, por favor. Vou repetir, de todas as críticas ao Postman, eu acho que o mapa é a mais irrelevante. Mas porque até o mandato dele agora está, recheado de polêmicas, né? Sim, ele passou até por uma carta de mais de 600 servidores em relação à perda de credibilidade do IBGE, em relação a determinados aspectos de se medir os dados e os resultados. E aí a resposta dele foi o novo mapa mundi do IBGE.
IBGE. Que, mano, não tem relevância. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque, no final do dia, eu duvido muito que uma escola, quem faz material didático, vai inverter esse mapa. E, no final das contas, não tem centro mesmo. Porque faço questão de fazer esse push aqui, a Terra Agora, não é plana, mas importante pelo amor de mencionar. Deus. Não, isso vai ser criticado. É importante mencionar. Não, mas mais do que isso, eu acho que a questão é inverter. Assim, Mano. eu quero ter benevolência e acreditar que ele é um avô muito generoso. O neto chegou em casa, olhando ali, provavelmente com um daqueles cadernos Só de se o neto for pintura. um morcego, pô, que dorme de cabeça pra Sabe baixo. aqueles cadernos de pintar o desenho, botar as cores? Sei bem. Talvez o neto tenha chegado com um caderno desses, que tinha um mapa mundi. Ele, por acaso, acabou pintando de cabeça para baixo, mostrou pro avô, o avô ficou orgulhoso do neto. E pensou, vou mostrar ao mundo a genialidade da minha hereditariedade. Não é possível que o presidente do IBGE leve a sério uma iniciativa como essa. E uma coisa que eu acho muito curiosa, se ele diz que o Sul global precisa ser a nova liderança da geopolítica, por que ele bota o Sul no Norte? Por que isso não é uma espécie de falta de autoestima com o que o Sul significa? Por que é preciso tratar o Sul como Norte e o Norte como Sul? Que loucura meio disléxica, né? Existe o desenho da América invertida, né? Imagino que vocês já tenham visto, que é de um pintor uruguaio da década de 40. Mas essa questão, quando a gente fala, se a gente até puder voltar a imagem ali do mapa, a gente vai ver uma coisa que é o seguinte, isso falando de geografia, cartografismo especificamente. O mapa mundi, pela Terra ser redonda, é importante a gente deixar isso claro, quando a gente faz um desenho, vai colocar num caderno, por exemplo, numa apostila, o que acontece? Você tem que pegar um mapa mundi e esticá-lo, porque é para colocar numa página de um livro, correto? Então você vai colocá-lo em uma superfície plana. E aí, o que acontece? As dimensões dos países acabam ficando mal representadas. Se você olhar, por exemplo, essa imagem do IBGE, ela também comete esse, não vou dizer equívoco, porque é assim que foi adotado universalmente, que é a chamada projeção de Mercator. Isso é muito antigo, tem séculos isso aí. O que acontece? Se você olhar, por exemplo, a Rússia, a proporção. A Rússia é o maior país do mundo, todo mundo sabe disso. Ela parece enorme. Agora, compara ela ali com o continente africano. Ela parece muito maior que o continente africano. Agora, se eu te falar que de uma ponta a outra o continente africano é maior do que a Rússia, por esse mapa você não vai acreditar. É algo que a gente vai observar aqui nesse globo terrestre que está na nossa mesa, mas não pelo mapa. Então, os mapas, eles também possuem uma conotação política. A Europa, pelo mapa, pela projeção de Mercator, que é como foram feitos os mapas desde então e adotados universalmente, ela sempre foi muito maior do que os outros continentes, incluindo aqui a América do Sul, para dar essa ideia de que a Europa é mais importante do que outras regiões. Quando, na verdade, a Terra, por ser redonda, ela é diferente, né? As projeções são outras. Mas também não é esperar de uma pessoa que critica o PIX, que defende a redução da jornada de trabalho. Peraí. Enfim, esse tipo de lacração a gente pode esperar daquele teu professor meio riponga, fedendo a maconha. Desse cara, sim. Mas não de um órgão oficial do governo no Brasil, que a gente parece que ainda está congelado na política externa dos anos 80, nosso saneamento básico congelado no século XIX, nossas políticas sociais de infraestrutura congeladas o quê? Nos anos 50. E a gente acha que isso aí pode ser realmente algo que vai agregar de alguma maneira, né? Talvez agora vai. Talvez agora vai, né, Mano Feira? Vamos ver se é o caso. Mas o Fabrício aqui soube depois dessa indignação, ele trouxe aqui com precisão. Então, é isso. Razão e emoção, que talvez seja o grande dilema lá no Vaticano também, que a gente vai voltar a falar do Vaticano. Vocês estão caindo na... Eu peguei aqui a visão, tá? Pera lá. Já veio o código. Destravou. Vocês estão compreendendo errado. Eu entendi a estratégia. Para tirar a voz ali das críticas, a situação do IBGE, outras coisas, surge esse mapa. Não. E aí, isso é para tirar o holofote do problema principal, que é a atuação do IBGE nesse último tempo. Então, assim, brincadeiras à parte, é só um mapa. E é um mapa que tenta passar uma visão política, e é um mapa que tenta passar uma visão política que vai causar. Mas, no final das contas, não vai ter prova de vestibular, não vai ter livro didático que vai se adequar ao mapa do IBGE. Aí, se essa medida virar obrigatória,
história e é outra história. Mas assim, no final do dia, isso é jogar a luz a um holofote num momento em que vale mencionar o Brasil está lá sendo representado pelo presidente Lula, lá na Rússia. E um ponto dele foi a importância dos BRICS, um ponto dele foi a COP30, foi várias questões em relação ao que ele vê como liderança do Brasil. Na minha perspectiva, o Brasil hoje tem menos liderança do que teve, até mesmo em mandatos passados do próprio presidente Lula. Então, no final do dia, esse mapa é só uma frase de efeito, uma foto de efeito, para chocar a gente. O próprio Postman aqui, só para finalizar, ele defendeu em 2023 que houvesse uma grande revisão dos conceitos e também da metodologia para claramente maquiar os números em benefício do governo, uma mega polêmica. E, historicamente, especialmente na época do IPEA, meu caro Mano Ferreira, vários economistas liberais se referiam a ele como postmaníaco. Esse era o apelido dele que, enfim, pelo visto, ele faz jus.